E você gosta de ouvir? Aqui toca 87,9. Aqui toca o seu som. Ibaté FM 87,9. A rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A partir de agora, programa Palavra Viva. A paz do Senhor Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Mensagens bíblicas, hinos edificantes, participações especiais e o momento da oração. Apresentação: pastores Juscelio Mendes e Jairo de Moura. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias Jesús. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Pastor Presidente Eli Martins de Souza. Tu cerca estás en la oscuridad. Palavra Viva no ar. Ouça, participe e divulgue. Rádio Ibaté FM 87,9. En la bondad de Dios. A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez no ar e desta vez mais agradecendo a Deus pela oportunidade de chegarmos até o seu lar, até a sua casa, tanto através dessa rádio abençoada, também
através das redes sociais. Que o nosso Deus possa nos conceder um programa de bênção, de maravilhas, de sinais e confirmação com palavras inspiradas. Palavra viva, nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém e temos a alegria de poder dizer que Jesus está conosco e está também direcionando esta programação. Paz do Senhor, Pastor Jairo. Paz do Senhor, Pastor Juscelio, todos os nossos ouvintes, Juninho, ao nosso querido convidado aqui, presbítero Gustavo. É uma honra, uma satisfação estar aqui mais uma vez neste programa na qual o Senhor sempre tem falado aos nossos corações. Hoje não será diferente. A todos vocês que estão entrando agora no Facebook, se puder, se possível, compartilhe nesta programação com um amigo, um parente. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra preparada para os nossos corações. É uma bênção, não é, Pastor Jairo? Estarmos aqui e já com os irmãos que vão entrando ali, acompanhando a programação e podendo divulgar. Pastor Jairo, o senhor poderia dizer para a gente, em poucas palavras, né? Pensando no programa de hoje, naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. O que é o cuidado de Deus? Pastor Juscelio, diante de todos os trabalhos que nós já fizemos até aqui, nós podemos falar claramente que nós estamos sendo cuidados por Deus. Até mesmo essa porta na qual o Senhor tem nos proporcionado mostra o cuidado que o Senhor tem pelo compromisso de levar a palavra dele, né? E está nos usando como instrumentos. Nós temos as nossas limitações, mais do que o Senhor. O Senhor já é um radialista por excelência. Não, é você que está criando aí agora, não vem não. Mas eu percebo, eu tenho para mim assim que enquanto nós estamos com a mão no arado fazendo aquilo que Deus confiou em nós para fazermos, o Senhor tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa família, da nossa casa. Às vezes o obreiro que até está nos escutando, às vezes está trabalhando, fazendo a obra do Senhor, e enquanto você está fazendo a obra de Deus, o Senhor está guardando sua casa, seu lar, seu casamento, a sua família, a sua profissão, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Isso mostra todo o cuidado que o Senhor tem nos concedido. E em coisas simples, às vezes a gente fica imaginando que o cuidado de Deus é somente um livramento de morte, né? Mas às vezes situações simples no correr do dia a dia, inclusive o presbítero Sadraque, se eu não me engano, estava dizendo num culto que uma besteirinha, ele foi sair do caminhão ali e por um momento ele desviou a face e quase que uma situação, ele pegaria o olho dele, poderia não causar até um ferimento muito grave, né? A gente sabe que o ferimento no olho é algo muito grave. E ele passou o dia sem perceber, na correria do dia a dia, a gente não percebe, mas depois ele parou e falou assim, olha como que Deus cuida da nossa vida. Sem a gente perceber, às vezes na correria a gente não percebe do cuidado que o Senhor tem concedido às nossas vidas todos os dias. Então já temos aí um levantamento importantíssimo, né? Para aqueles que estão nos acompanhando, que acompanharão depois. Nós sentimos no coração de falarmos sobre o cuidado de Deus e o pastor Jairo já abriu o caminho aí com essa reflexão, né? Nós somos cuidados por Deus nas coisas grandes que nós enxergamos, mas também somos cuidados naquilo que nem vemos, que não podemos às vezes nem compreender. Aí você, irmão, ouvinte da rádio que está nos acompanhando, esta reflexão vem do Espírito Santo aos nossos corações. A sua vida está aos cuidados de Deus. Nos atos mais simples, poder levantar, como nós levantamos no dia de hoje, poder lavar o rosto, escovar os dentes, porque alguns não puderam fazer isso. Alguns pensavam que acordariam normal e não puderam, não tiveram esta situação. E isso é claro para todos nós, mediante a nossa vida, nossa limitação, existe até uma certa reflexão de naturalidade, e não quer dizer que aqueles que não puderam, que se de repente alguém acordou hoje e teve que ser levado ao hospital e não pôde nem mesmo se mexer, está ali, quem sabe, paraplégico ou tetraplégico, imagine que mesmo assim está aos cuidados de Deus. Sim. Aí o interessante, antes de nós passarmos para o pastor presbítero Gustavo, o pastor Jairo, mesmo numa situação dessa, embora confronta, não é?
a nossa ideia de estarmos aos cuidados, como se estar bem é só o reflexo, né? Quando nós estamos bem, estamos aos cuidados. E se acontecer alguma coisa que foge do nosso conceito de bem, então nós não estamos. Não, Deus cuida também. E quando nós partirmos, né? Se pensarmos na questão do mundo espiritual, além da questão da nossa vida terrena, ainda existe o cuidado de Deus. E aí é que nós vemos a grandeza maior do Evangelho e a revelação bíblica, né? Porque quando nós dormimos, você que está aí ouvindo a rádio, quem sabe até com sono agora da tarde, vai acordando em nome de Jesus para ouvir o programa Palavra Viva, para divulgar para outros. Mas quando nós dormimos, nós perdemos a noção. Uns até roncam, conversam dormindo, né? Assim, Juninho. Mas assim, perde-se o controle natural que a gente tem de quando estamos acordados, né? E dali nós temos uma ideia, né? Porque a Bíblia diz que o sono é o irmão gêmeo da morte, né? De quando não estamos nesta vida funcional com o corpo. Ali nós não temos o controle. Embora existam aqueles que dormindo saem andando pelo meio da casa, não é? E tudo mais. Mas quando dormimos, perdemos de certo modo o controle. Agora, é interessante que quando nós pensamos em mundo espiritual, se há alguém nos ouvindo pensando assim, não, mas a vida é só aqui. Assim que acabar, encerrar aqui, está tudo certo. Não, a Bíblia diz que Deus fez o homem, soprou o Espírito através ali das narinas do homem e o pó retorna ao pó. Mas o Espírito volta a Deus. Sim. Isso mostra que o homem viverá. E aí, com a oportunidade, baseado naquilo que a palavra de Deus diz, de um futuro diferenciado. E aí, novamente, nós vemos o cuidado de Deus. Presbítero Gustavo, é uma alegria tê-lo aqui, já entrando no assunto de cabeça. Aí, o irmão, pensa aí conosco. O irmão acredita em cuidado de Deus. O irmão já teve essa experiência de ver algo assim e falar, isso só pode ser o cuidado de Deus. Já vai cumprimentando os irmãos, mandando um abraço para a Aurorinha, não é? A filhinha que está ouvindo, a esposa, e também já entrando no assunto aí. Paz do Senhor, pastor José, pastor Jairo, David, né? Todos os nossos ouvintes do nosso programa, né? Realmente, pastor, o cuidado, nós vivemos, né? Sobre os cuidados do Senhor. Eu costumo dizer que até no silêncio de Deus há um cuidado dele, né, para as nossas vidas, né? Então a gente já viveu, né, alguns cuidados, né, da parte do Senhor para as nossas vidas, né? E é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo, né, na nossa caminhada, porque o cuidado do Senhor é quando nós olhamos para um momento que nós estamos vivendo e não encontramos recurso, não encontramos como sair daquela situação e do nada nós conseguimos ver a provisão do Senhor para as nossas vidas. Por mais que aos nossos olhos, né, nós não consigamos ali tirar aquilo ali, sair daquela situação, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor entra com a provisão, o Senhor guarda, o Senhor livra, né? E nós vivemos, o crente vive dia após dias, né? Sobre os cuidados do Senhor sobre a vida. Olha aí, o Espírito Santo já falando aos nossos corações. O Senhor disse do silêncio, aí eu vou mexer só uma última vez para nós entrarmos aqui na temática e também no cronograma da programação. O Senhor disse do silêncio. O silêncio de Deus é um cuidado. E o não? Quando Deus diz não, o senhor acha que pode ser também o cuidado? Sim, com certeza é. Então, o que o senhor diria para os irmãos, obreiros, dirigentes, pastores, ouvintes da programação, se de repente alguém está lá em casa e há uma revelação disso, irmão Gustavo. Glória a Deus. Uma revelação do Espírito Santo nessa tarde aos nossos corações. Quem sabe alguém recebeu um não de Deus? E como Paulo, que orou 3 vezes pedindo, Senhor, tira esse espinho. Aí Deus falou, não, Paulo. E Paulo precisou reconhecer que o não de Deus era um cuidado. Mas o que o senhor diria a esses irmãos? Vai lá, deixa Deus te usar, irmão Gustavo. Pastor, como o senhor disse, né? Paulo pedindo para retirar o espinho, né, na carne.
E o Senhor disse não para ele e disse que a graça me basta. Olha aí. Não é Glória a verdade? Deus. Então, o não de Deus é o cuidado daquilo que nós não conseguimos enxergar no futuro ou algum momento próximo que está para acontecer, né? O não de Deus é o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, impedindo uma frustração, impedindo ali algo que venha nos prejudicar ainda mais, né? É muito bom ouvir o sim, né? Todos nós queremos ouvir o sim. O ser humano é movido, né? A palavra sim. Mas o não do Senhor é o cuidado para as nossas vidas. E como ele disse para Paulo, né? A tua graça me basta. Às vezes o não do Senhor para você, né? Nesse momento, nessa semana, neste ano, às vezes te deixou assim, de cabisbaixo, não entendendo. Mas o Senhor disse, a graça do Senhor, né, nos basta. Programa Palavra Viva, e a palavra começou viva, ardendo nos nossos corações. E você que já está acompanhando aí já deve estar sabendo, imaginando a palavra então de hoje, né, Pastor Jair? Que palavra seria então para participar do sorteio? Não? Não, Pastor Jair. A palavra cuidado. E aí o Pastor Jair vai falar do sorteio e nós vamos ouvir um hino lindo, canção e louvor, que fala pela manhã, que fala exatamente disso, que Deus cuida pela manhã, pela tarde. E você vai refletindo, compartilhando, e nós voltaremos com muitos anúncios que nós temos que fazer aqui hoje dos trabalhos da igreja. Também pode participar do sorteio, o pastor Jairo com a leitura da palavra, e o presbítero Gustavo estará louvando a Deus aqui, ministrando a palavra, um programa cheio de bênçãos para nossas vidas. Eu mais uma vez vou falar, sem querer ser redundante, mas como ministro de Deus, eu creio que há um ambiente de milagres aberto, porque a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Amém. E onde Jesus está, sempre acontece alguma coisa. E vai acontecer para a glória do Senhor. Amém. Pastor, hoje estamos bem recheados aqui na questão do sorteio. Quero aqui mais uma vez estar agradecendo na pessoa da irmã Érica Carvalho, que está como apoiadora aqui do nosso programa, através da Natura Avon. Hoje nós vamos estar sorteando mais um kit aqui, um kit muito abençoado. Tenho certeza que os irmãos que estão ganhando aqui estão ficando muito felizes, comentando com o kit, é uma bênção. Hoje também nós vamos estar sorteando um bolo de chocolate, pastor Juscelio, e também uma manicure de mão e pé da irmã Daiane também. O bolo, se não me engano, foi a irmã Ede que doou, né? Isso mesmo, né? Exatamente. E para participar deste sorteio, tem que mandar um WhatsApp para a Rádio Ibaté FM, aqui no WhatsApp da rádio, no número 16996210253, e é necessário mandar a palavra-chave de hoje, que é a palavra cuidado, tá? Mandou a palavra cuidado, nós já vamos estar inserindo o seu nome no sorteio para estar participando aqui no final dessa programação. E também aqueles que desejam, né, estar fazendo parte, ingressando aí uma atividade extra aí de renda para a sua vida, pode estar também procurando a irmã Érica Carvalho no número 16992530142. Ela vai ali estar te auxiliando, te ajudando, abrindo uma porta nova para você também agregar algo a mais na sua renda. Então nós vamos ouvir este louvor e adorando a Deus, saindo do seu lar, da sua casa, onde você estiver, refletindo nas letras, nas mensagens, e o Senhor vai alegrando o nosso coração. O poder de Deus aviva, fortalece, renova, e Ele está inspirando nesta tarde, esta programação. Tarde de domingo e também noite de terça-feira, 19h30, a reprise. Pela manhã eu me dirijo com
pois me ama tanto e me alivia de qualquer quebranto. Dá-me sua mão que é poderosa e forte para livrar-me da horrenda morte. Quando a noite se aproxima tenebrosa, em elevar-me em oração, minha alma goza. Sinto paz inesgotável, doce e grata, porque temor e ansiedade Cristo mata. Também elevo meu cantar ao céu quando a terra baixa o negro véu. O sol se esconde, permanece Cristo, com resplendor seu rosto assim avisto. E agora vou apresentar uma dupla abençoada que está louvando a Deus com a gente. Canção e louvor, estão aqui. Amém, vamos dar a Jesus. Brilha sua luz muito penetrante enquanto durmo. Põe sua mão sobre mim se estou enfermo. Me fortalece, me sustenta com o sono. Pois é meu rei, meu salvador, és o meu dono. Ao despertar pela manhã, eu sinto que Deus invade a minha alma em pensamento. Vejo a Jesus, meu Redentor amado, por meus pecados. Programa Palavra Viva, juntamente com o pastor Juscelio, o presbítero Gustavo, nesta ocasião na qual estará aqui ministrando, louvando o nome do Senhor Jesus. Estamos muito contentes com a presença dos irmãos, muitos irmãos compartilhando, pastor, mandando mensagem. Quero mandar aqui um abraço especial aqui para o Luiz Cláudio Almeida, até comentou que cheguei agora do trabalho, mas deu tempo de ouvir a voz de Deus através dessa programação. Nós ficamos honrados, né? De irmão Pregador da palavra de pregador. Deus. Quem sabe um dia aqui, né, pastor? Então, é só a gente combinar. Na congregação ele já veio algumas vezes. Isso, é um ótimo pregador. Uma bênção ali do Jardim Ipanema, né? A saudação nossa ali, os irmãos, através do pastor Adenir. Isso. Todos os irmãos da congregação do Jardim Ipanema. Então, Luiz Cláudio, fica à vontade, viu? Se precisar, nós dá um toque. Quero também aqui mandar um abraço para o Jucimar Almeida, Fernanda Santos, o Rafael Souza também está aqui conosco, Gabriele Tavares, Marlene Andrade, muitos irmãos nos acompanhando. Nós ficamos muito honrados com a presença de cada um dos irmãos. E o WhatsApp aqui do sorteio já está pegando fogo, pastor. Olha, tem a palavra gente cuidado, né, pastor Jair? É isso, hoje a palavra-chave cuidado. O pastor aqui já deu uma introdução a respeito do que nós vamos falar. Eu quero aqui, pastor, deixar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5. E essa palavra tem um tanto a ver também com a questão do cuidado que Deus tem para conosco. E eu vou deixar aqui para a meditação de cada um de nós que estamos ouvindo. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei
e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Uma palavra, pastor, que eu vou até abrir aqui, nós estamos entre pais, né? Sim. A Aurora um dia pediu algo para o Gustavo, eu tenho certeza que, diante da necessidade, ele pode ter acatado, embora nós aprendemos a importância do não, que o não também ensina e também tem o cuidado. Mas aquilo que os nossos filhos pedem, nós, pelo menos eu posso falar por mim, se eu tiver condições, com certeza eu vou buscar agradar o meu filho. Agora imagina Deus. Imagina Deus conosco. Se nós pedirmos algo e nós tivermos fé, com certeza o Senhor pode atender a nossa petição. E ele termina o versículo 13 dizendo: quem, ainda mais o Pai Celestial há de dar a quem? O Espírito Santo, que não tem nada melhor do que receber do que o Espírito Santo, né? E nesta tarde aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo está no nosso meio e tem algo especial preparado para as nossas vidas. E disso tem uma ligação, não é, pastor Jairo, com a questão da oração, não é? Exatamente. Porque às vezes as pessoas pensam que orar é falar sozinho, não é? Quem sabe até alguém que nos ouve ou que não teve a experiência ainda e tem aí uma necessidade, independente do seu segmento, da sua fé, nós estamos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um Evangelho de poder. E nós temos confiança em poder dizer a você que está nos ouvindo, que se você não teve essa experiência ainda, quem sabe você precisa da solução de algum problema difícil, alguma situação que está irresolvível, complicada, seja na área familiar, espiritual, mesmo na área da saúde, tantas coisas que nós temos visto a resposta de Deus específica para alguém. Então você pode, acreditado nessa palavra, nesse programa, nesta vez, não é que nós estamos aqui com esse tema, cuidado, fazer uma oração. Não precisa nem assim, porque às vezes as pessoas pensam, mas eu preciso ter aquela fé gigante, né? Às vezes as pessoas até podem pensar assim, mas depende. Não, às vezes na incredulidade, a Bíblia mostra isso, de alguém que chegou incrédulo, mas ele ouviu falar desse Jesus, né? E até a título de misericórdia e abrangência da graça, Jesus atendeu aquela situação, né? Verdade. Então, assim, o pastor Jairo está dizendo aqui, desses versículos, Lucas, né? Que de maneira alguma nós daríamos algo ruim aos nossos filhos, né? Quando eles pedem. Imagina Deus, né? Então, mesmo sem acreditar, quem sabe, ou sem ter tido uma experiência diferente, você pode fazer um propósito nesse dia, nesta hora, você que está ouvindo, quem sabe no seu carro, ou que ouvirá posteriormente, faz um propósito de coisas que ninguém sabe. Sabe, eu já cheguei a fazer essas experiências, pastor Jairo, assim, de determinadas coisas que eu pensava assim, eu vou conversar isso só com Deus. Os irmãos acredito que já tiveram essas experiências, né? E eu vou falar isso só com Jesus. E não vou falar com mais ninguém. Irmão, é impressionante. É impressionante. Isso alimenta a nossa fé. E eu tenho certeza que vai alimentar a fé de alguém, a vida espiritual de alguém. Você vai ver que a resposta vem por caminhos que você às vezes nem imagina. E quando chega, às vezes chega de uma situação que ninguém às vezes nem compreende. Mas você vai entender na hora, opa, isso aqui é a mensagem de Deus, é a resposta de Deus para o meu coração. Isso faz parte da questão da vida espiritual, né? Nós estamos falando de coisas espirituais nesse momento. O irmão Gustavo tem ali alguns avisos importantes, ele é o nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical. E como eu já disse aqui, nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, o nosso pastor-presidente é o pastor Eli Martins de Souza, que nos acompanha. Tem um cronograma muito especial em todo o nosso campo eclesiástico durante esses dias, e o irmão Gustavo vai falar da EAB. Fique à vontade, irmão Gustavo. É isso aí, pastor. A nossa EAB, né, a nossa 25ª Escola de Aperfeiçoamento Bíblico, né, estará
acontecendo, né, sendo realizada ali na nossa sede, dos dias 1º até o dia 8 de julho, né? Então, a nossa EAB, praticamente uma semana, né, dessa escola de aperfeiçoamento bíblico, com alguns pregadores, né, que estará ali nos ensinando, e também a 17ª vigília, né, 24 horas, vigília 24 horas, que estará sendo realizada do meio-dia do dia 5 até o meio-dia do dia 6 aí. Então, que é o sábado, né, irmão? Que é o sábado, isso. Então, olha, para quem nunca teve a experiência da oração, nós estamos falando disso, olha só, do meio-dia do sábado até meio-dia do domingo, esse é um propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor, e já tem alguns anos, 17ª edição, né? 17ª. Nós temos um trabalho contínuo ali na igreja sede, de oração, de palavra, de 24 horas, e aí todos são convidados. E esse trabalho de oração é aquela mistura que dá certo, né? Que a Bíblia ensina, oração e palavra, não é? Temos aí, a partir do dia 1º, não é? Todos os dias, ministração, ensinos, homens de Deus ali, trazendo reflexões bíblicas aprofundadas para o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. E você que é obreiro, ou mesmo que não conhece o Evangelho, mas quer conhecer ou quer se aprofundar, não é, nos temas bíblicos, está aí uma oportunidade, né? E o presbítero Gustavo, nós devemos até a ele, né, pastor Jairo? Todo o trabalho, o empenho dele aqui na nossa congregação, que ele com a irmã Elisa são os agentes, né, da EBD aqui na nossa escola, que também está começando um trimestre novo, né? Sim. A partir do próximo domingo, né, pastor? Próximo domingo, assim, teoricamente. Que já iniciamos o 3º bimestre, né, da nossa EBD, né? Todos os domingos, a partir das 8h30, né, estamos ali para aprendermos, né, da palavra do Senhor. São 13 lições, e nesse novo trimestre estaremos estudando sobre a igreja primitiva, né? Então, a história, eu tenho certeza que muitos irmãos às vezes não conhecem, né, como foi a história da igreja primitiva. Então, serão 13 lições onde nós estaremos aprendendo, né, sobre esse tema. Convido os irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que ainda não fazem parte, né, da nossa EBD, que venham participar. Tenho certeza que tem vaga, né, pastor? Temos muita vaga. Eu costumo dizer, sempre tem vaga na EBD. Sempre tem vaga. Né? Eu costumo dizer que é a maior escola do mundo, né? É a escola bíblica dominical. Então, e quando termina tem um cafezinho também, temos um cafezinho ali, então os irmãos podem de manhã, até dormir um pouquinho mais tarde, né, pastor? Para não fazer o café e tomar o café, né, juntamente conosco ali na igreja. Lembrando também que tem faixas etárias também, né, presbítero Gustavo? Não somente para os adultos, mas jovens, adolescentes, crianças. Nós temos as classes, né? A classe dos adultos, dos jovens, adolescentes, né? Das crianças. Então, você que tem teu filho, às vezes fica um pouco... Como é que eu faço para deixar ele, né? Temos ali a sala das crianças, né? Tem as nossas irmãs, as nossas professoras ali, que estarão cuidando e ensinando também a palavra do Senhor para eles. E agora, no período de férias, né, pastor Gustavo, pastor Jairo, vou citar isso aqui a título até de um conselho. Às vezes nós deixamos as nossas crianças aos cuidados do celular, né? A palavra hoje é cuidado. Eu vi uma pesquisa, acho que o Juninho deve ter acompanhado isso também, a respeito da influência que está tendo o celular, os meios tecnológicos, as telas, né? Tem criança ficando 6 horas por dia, e às vezes até mais, que faz parte, não tem como tirá-los mais do mundo tecnológico. Mas se você que está me ouvindo quer investir na saúde psicológica, emocional, religiosa, espiritual do seu filho, está aí uma opção. Levar ele para a escola bíblica dominical. Não estamos vendendo nada. A escola bíblica é aberta a todo o público, a toda a cidade. Tem lá a professora, vai estar ensinando conceitos bíblicos, você pode ir lá e acompanhar. Depois ainda tem um cafezinho, como disse aqui, e você vai estar tirando ele, principalmente agora nas férias escolares, não é assim? Isso. Um pouquinho aí do videogame, de tantas coisas, porque nós precisamos, né, ensinar coisas boas aos nossos filhos. É bíblico, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. É o que a Bíblia diz, e fica aí o conselho muito carinhoso ao coração dos irmãos. O pastor Jairo tem ali uma interação com os ouvintes. Pastor, eu quero aqui mandar mais um abraço aqui, Lídia Craveiro, né? O Marco Ademir Ferreira também aqui está conosco, irmã Ildênia Andrade, que é uma verdadeira missionária, está sempre aqui conosco,
compartilhando aqui, marcando muitas pessoas. Irmã Ana Paula também está aqui conosco, Vanderleia Paparelli, Carla Postelaro, muitos irmãos. São todos familiares meus. São todos. Então tá em casa, pastor. Estão tudo em casa. Um abraço. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida de cada um de vocês. Irmã Vânia Martins também já esteve aqui, é uma honra. Paulo Henrique Garcia também, um dos professores ali da nossa EBD também, está aqui presente conosco nesta ocasião. Que Deus possa continuar abençoando. Nós vamos ouvir um hino de Tosa Cidade. É um hino daqueles antigos, né, do nosso meio, mas que tem uma mensagem muito linda. Nós cremos na eternidade, nas coisas espirituais. Nós vamos ouvir e, voltando, o presbítero Gustavo estará ministrando uma palavra bíblica aos nossos corações. Então você que está nos acompanhando, vai mandando sua mensagem, né, a palavra cuidado, para participar do sorteio. E se alguém tiver um pedido específico de oração no final desta programação, nós sempre temos aquela oração. Se você quiser citar o nome, a causa, cite. Se não, se citar a questão do anonimato, nós respeitamos também. Nós estamos aqui para interceder. Nós somos chamados para interceder, clamar. Estamos aqui por causa de você, por causa da nossa cidade, por causa de todos aqueles que a mensagem chegar. Somos chamados para abençoar. Nós somos a Igreja de Jesus. Amém? Então nós vamos ouvir este louvor. A cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. E ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Em nome de Jesus, aleluia. Veremos o Senhor, sim, veremos. Frente a frente, canta.
nós temos essa esperança viva em nossos corações, de que estaremos nessa cidade maravilhosa, que foi revelada, prometida, cidade em que a Bíblia diz que está sendo ali, aos olhos de Deus, né? Seria o ápice do cuidado, pastor Gustavo. Realmente. Não é assim? Porque um lugar onde a corruptibilidade será transformada no que é incorruptível, onde não haverá falhas, negligências, as coisas daqui ficarão para trás, onde não haverá dor, e a Bíblia diz que enterros não hão de passar. Não é? Se aqui nós temos dores, decepções, esta cidade fala do ápice do cuidado, da eternidade nos braços de Deus, não é? Por isso que eu escolhi esse hino aqui pensando neste cuidado especial que todo servo e toda serva de Deus, aqueles que nos acompanham, podem acreditar que se você tem abraçado, né, a palavra de Deus, acreditado em Jesus, este cuidado está sendo preparado. E não abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz, se fôssemos levar isso para a matemática, seria 16 milésimos de segundo. Aí nós vamos receber essa grande vitória. A palavra parousia, tirado com força. Nós vamos ser tirados com força. É a continuação do programa que esteve aqui o pastor Ademir de Brito. Nós estamos falando de cuidado de Deus, arrebatamento também é cuidar de Deus, cidade celestial. O pastor Jairo tem ali uma interação e o presbítero Gustavo, presbítero e pastor é a mesma coisa no contexto bíblico. Então, se nós falamos pastor, presbítero, há uma questão ministerial, né, diferente, mas assim no contexto bíblico, o presbítero também é pastor. E aí o senhor vai ministrar uma palavra bíblica. Eu tenho a alegria, né, de ter muitos irmãos, ouvintes desta rádio tão querida nessa cidade. Inclusive tivemos, né, uma movimentação, aniversário da cidade, tudo mais, muitos acontecimentos, alguns tristes, né, que acabamos relatando aí, mas que faz parte. E nós cremos no poder da palavra. A palavra que o senhor vai ministrar vai abençoar a vida dos ouvintes, as nossas vidas que estamos aqui, pronto para ouvir o que Deus tem a falar mais, porque Ele já está falando, né? Pastor Jairo. Pastor, mais uma vez aqui, quero agradecer também a presença do Marcelo Rodrigues, também que está aqui conosco. Inclusive mandou um cuidar aqui no Facebook. Eu vou dar o aviso aqui para participar do sorteio, né? Nós precisa mandar para o número da Rádio Ibaté FM, que é o número 16 996210253. Esse é o WhatsApp da Rádio Ibaté FM. Nós vamos mandar aqui, as pessoas que mandarem a palavra cuidado, nós vamos estar inserindo no sorteio. E hoje nós vamos estar sorteando aqui um kit Natura Avon, um bolo de chocolate e uma manicure mão e pé. Também aqui um abraço também para o pastor Samuel Moura, que está aqui conosco nos acompanhando. É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Ruth Andrade também, Deus abençoe a sua vida. E creio que o Senhor tem algo preparado, já está ali, o presbítero Gustavo já está quentinho ali para ministrar uma palavra aos nossos corações. E é o momento da palavra, então você fique atento à voz de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus e o Espírito Santo continua trabalhando. Ele vai usar a vida agora do irmão Gustavo para falar aos nossos corações. Amém, pastor, amém. Antes de ministrar, já quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso pastor José, ao pastor Jair, pelo convite, pela confiança, que Deus continue abençoando cada dia mais, né? Eu quero refletir com os nossos ouvintes nesta tarde, encontra-se em Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 18. Uma passagem, um texto muito conhecido de todos nós, mas que o Senhor falou comigo nesta tarde, na hora que o Jairo entrou em contato comigo. Eu estava justamente ouvindo o hino, onde fala sobre esta passagem, o Senhor colocou no meu coração. O texto diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos
a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Essa palavra nos relata a história do filho pródigo, onde ele pediu ao pai a parte daquilo que lhe pertencia. E nós sabemos que a herança ela é repartida quando os pais partem, né? Porém, o filho pediu, antecipando esta parte que lhe era de direito. E aqui nós podemos aplicar sobre o que nós estamos, sobre a palavra-chave de hoje, sobre o cuidado. O que você tem feito com o cuidado que o pai tem guardado para você? Aqui nós sabemos que a herança é aquilo que o pai pensa no futuro, é aquilo que o pai planeja para os seus filhos, é aquilo que o pai trabalha, aquilo que o pai constrói para quando ele for, os filhos terem ali algo para viver de uma maneira um pouco melhor. E este cuidado do pai para com este jovem, quando ele pediu a herança, ele pega aquilo que lhe era de direito e a Bíblia nos diz que ele parte para o mundo. Ele vai viver aquilo que ele tinha desejo, aquilo que ele tinha vontade. E quando tudo aquilo que ele pega por herança do seu pai, quando ele gasta tudo aquilo que ele tinha pego, começa a passar necessidades, começa a enfrentar dificuldades na sua vida. Muitas das vezes nós não sabemos lidar com aquilo que nos é colocado em nossas mãos, porque não é o momento. Às vezes o não evita muitas consequências para as nossas vidas. Nós falamos sobre o não, que é um cuidado de Deus. Então, quando você ouvir o não da parte do Senhor, entenda que é o Senhor que está cuidando, né, da tua vida. E esse jovem começa a viver aquilo que ele tinha vontade, aquilo que ele tinha desejo. E quando ele perde tudo, fica sem amigos, fica sem o que comer, e ele tem desejo de comer a comida que os porcos se alimentavam. Um jovem aonde tinha tudo dentro da casa do pai, um jovem aonde ele tinha tudo do bom e do melhor, agora se encontra nessa situação. E o que eu acho lindo é quando ele cai em si e ele fala para si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A decisão que esse jovem teve para sair de dentro da casa do pai com a herança, ela começou a ser planejada no coração. Levou para o coração, falou: quero viver algo que eu ainda não vivi, quero conhecer aquilo que eu não conheço. Os perigos das nossas vidas em querer experimentar aquilo que não é para nós, em viver aquilo que não é para nós, as consequências podem ser grandes para as nossas vidas. E quando ele coloca isso no coração de buscar, de viver algo que não era para ele, que ele não tinha ainda vivido, que ele parte, da mesma maneira que ele teve o desejo de sair de dentro da casa do pai, foi através também do desejo no coração que ele teve o desejo de regressar para a casa do pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Estou falando hoje para muitas pessoas, acredito que muitas pessoas estão em comunhão com o Senhor, mas também aquelas que às vezes se afastou dos caminhos do Senhor, e também aquela pessoa que ainda não aceitou ao Senhor como seu suficiente Salvador Jesus Cristo. O Senhor está falando com você nesta tarde. Venha para a casa do Pai. Venha viver do cuidado do Pai. Não saia da onde você nunca deveria ter saído. Esse jovem saiu, teve umas consequências muito difíceis. E às vezes hoje você se encontra nessa situação. A decisão é agora, o momento é esse.
levanta-te. Não olhe para o que as pessoas às vezes possam vir te dizer, possam vir te julgar. O Pai, Ele te espera. O Pai, Ele está de braços abertos esperando você. Da mesma maneira que o pai desse filho pródigo estava lhe esperando, o nosso Senhor também está de braços abertos te esperando. E quando este moço regressa para a casa do pai, que ele chega, o pai lhe abraça, o pai pede para os seus servos trazer roupas, anéis, e que ali iria haver uma festa, porque esse filho que estava perdido, ele voltou para a casa do pai. Às vezes, o inimigo tem colocado algo na tua vida que tem deixado você sujo. E às vezes, aos teus olhos, você pensa que o Pai Celestial ainda não te reconheça mais. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me fez refletir que às vezes este pai estava sentado, esperando, olhando ali para a porta, para o portão, alguma coisa assim. E quando ele vê aquele filho regressando, magro, sujo, com mau cheiro, ele levanta e vai de encontro e abraça este jovem. Às vezes os servos que estavam ali, juntamente com aquele pai, não reconheceram aquele jovem. Mas o pai reconheceu e correu abraçar. Às vezes o inimigo tenta deixar você irreconhecível para o Senhor, mas o Pai Celestial jamais irá perder você de vista. Que nesta tarde você possa refletir sobre essa palavra, uma palavra simples, mas que está falando fortemente aos nossos corações. Não saia da casa do Pai. Não saia, não deixe de receber o cuidado do Senhor para as suas vidas. Que você possa ter a atitude que este jovem teve. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes. Então está aí a mensagem, não é, pastor Jairo? É o cuidado, não é? Estar na presença do Pai é estar aos cuidados. Muitos irmãos estão mandando mensagens, irmão Luiz, irmão Samuel, muitos aqui até citando versículos, não é? Sim. E às vezes isso tudo vai fortalecendo, alguém acompanha também as mensagens aí, há um direcionamento do Espírito Santo. Já vi pessoas, pastor Gustavo, pastor Jairo, irmãos que nos acompanham, às vezes pensar assim, não está bom na presença de Deus, não está bom nos caminhos de Deus, e às vezes aventurar, né? Vou buscar uma aventura, no sentido assim, de achar que aquilo vai ser a liberdade. E depois de um tempo, né, alguns, até mesmo a gente já teve o contato e a oportunidade de ver e conhecer, da pessoa mesmo relatando, dizendo, olha, eu era feliz e não sabia. Eu desfrutava de tantas coisas, e algumas coisas são difíceis, porque recomeçar não é fácil. Reconstruir não é fácil. Não é assim? Tanto que o pessimismo às vezes toma conta. Alguns até se entregam de vez porque pensam assim, entre recomeçar e ter que enfrentar toda a situação que vem pela frente, é o caso de reformar uma casa, né? Às vezes as pessoas já preferem assim, não vou nem fazer, né? Deixa para lá. Também, né? A vergonha. E o adversário, ele vai sempre apontar o dedo, querendo dizer que a pessoa não vai conseguir, que não vai dar certo, que os outros vão olharem, que os outros não vão receber. Mas fica essa mensagem ao coração do ouvinte. Essa mensagem. Recomeçar é importante. Deus pode fortalecê-lo, revigorá-lo, dar condições, e ninguém pode atirar pedra. Ninguém. Nós, na verdade, né, como esse moço voltou para casa, o irmão dele falou, mas o senhor ainda vai fazer festa por causa dele? E o pai falou, né, ele estava morto e reviveu, eu tenho que festejar. Então, que fique essa mensagem ao coração do ouvinte, essa mensagem de esperança, não é? De força. Recomece. Você que está nos ouvindo e que tem medo de recomeçar, está aí o cuidado de Deus para a sua vida. Recomece, reconstrua. Deus está falando com você, está te dando força também para isso. E olha, tem uma coisa que a Bíblia diz,
que nenhuma porta, não é? A porta do inferno não prevalece contra o nosso Deus. Novas Ele é oportunidades poderoso. também é o cuidado de Deus. Sim, as portas que Deus abre, não é, pastor Gustavo? E alguém lá pensando assim, nossa, mas como vai ser, né? Deus abre portas novas, caminhos novos, e nós precisamos ter a audácia, né, de passar. Então você que está ouvindo, olha só a mensagem do céu, o cuidado de Deus para a sua vida. Portas novas, saídas, né? Onde não tem saída, Deus abre. Nem existia nem cadeado direito, era um cadeado bem antigo. A Bíblia diz que as portas das cadeias abriram automaticamente para o servo de Deus sair lá de dentro. Hoje nós temos portão eletrônico, naquela época não tinha, né, pastor? Mas no céu já tinha. Jesus já tinha o controle de todos os portões, de todas as situações, está falando conosco, abençoando as nossas vidas. É uma palavra que dá esperança para quem saiu, né, pastor? Mas também um alerta para quem talvez está dentro, né? Cocheando, né? Será que... Dá valor. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou ali e já volto, né? Em todas as áreas, né, Ele teve oportunidade. Isso é uma coisa que o presbítero Gustavo disse aqui. Ele teve oportunidade. Sim. Deus concedeu oportunidade. Mas isso fala também muitos que saíram, né, pastor? E infelizmente não teve a oportunidade de voltar. Mas o cuidado de Deus ainda está aberto para a sua vida. Você que nos ouve, tenho certeza que Deus tem direcionamento para você. E tem muitas mamães, muitos papais nos ouvindo, muitos familiares que têm aqueles nas suas casas que saíram, pastor Jair. Eles estão orando constantemente. E na oração de hoje, no final do programa, nós vamos interceder junto com os ouvintes, com os irmãos. Você que tem um filho, uma filha, ou um parente distanciado dos caminhos do Senhor, quem sabe que até tem vontade. Eu visitei uma pessoa uma vez, pastor Jairo, que ele disse assim, que ele chegava até a se trocar para ir para o culto. E quando ele estava pronto, parece que uma força tomava conta dele, um desânimo terrível, ele não tinha coragem de ir. Então assim, a gente entende também que é o recomeçar, o enfrentamento espiritual, né? E nós vamos fazer esta oração, já que o assunto está aí, deixa o Espírito Santo usar, não é? As nossas vidas, a vida dos irmãos e os irmãos que estão lá em casa, que estão acompanhando os ouvintes. O pastor Jairo vai fazer ali os avisos, vai fazer a interação e nós temos a alegria, né, de o pastor Gustavo prega, mas também louva a Deus, também ele vai louvar a Deus. Enquanto ele louva, será o encerramento aí dos irmãos que estão mandando a mensagem, a palavrinha cuidado para participar do sorteio. Amém. Eu quero aqui só fazer um comentário em cima do que a gente estava falando aqui, da pregação do presbítero Gustavo. A Vandeléia Paparelli diz assim, olha Carlinhos, eu falei isso para você hoje. Então aí a mãe já dando um conselho e reforçando aqui no programa Palavra Viva. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Irmã Nilce e Pedro, mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Irmã Aide, uma bênção, a Eurides também. É uma honra e uma satisfação tê-la aqui conosco. Nós vamos estar sorteando no final do louvor um kit Natura Avon, que foi aqui doado pelos apoiadores da Natura Avon, através da irmã Érica Carvalho, um bolo de chocolate, uma manicure mão e pé. Só um detalhe, pastor, o bolo de chocolate pode retirar hoje ou... Não, o bolo a gente vai pegar o nome e depois vai passar para a irmã ID que ela vai entregar esse bolo. Tá certo. E a manicure colocou o nome do Juninho aí nesse bolo? Ele tá olhando ali. Vou colocar o nome dele aqui. Que ele se interessou. Eu vou colocar, Juninho, seu nome aqui. E eu queria aqui só agradecer mais uma vez a irmã Érica Carvalho também, que nos apoiou com esse kit Natura. Sim. E nós, o nosso abraço também, nosso querido irmã Aide, a irmã Daiane também, que doaram esses itens para nós estarmos sorteando mais uma vez neste programa na qual o Senhor pode nos proporcionar. A irmã Daiane, eles chegaram recentemente aqui na cidade. O esposo está trabalhando aqui. Estão William, ali né? conosco, irmão William. Então depois ela pode até colocar o WhatsApp dela aí nos comentários. Irmãos que precisam desses serviços, né? Ela está fazendo uma doação para nós abençoarmos aqui através da programação. Mas é mais uma visitante que agora é ibateense, né? Que está morando aqui. Nós temos que acolher, ajudar e trabalha com isso. E Deus pode abençoar e prosperar o trabalho dela. E depois ela buscar até um vínculo aqui com a rádio. O Juninho está esperando aqui os irmãos que têm empresa, comércio. E vai ser bênção, porque essa rádio é uma bênção nas mãos do Senhor para as nossas vidas. Pastor Gustavo, pode louvar a Deus.
Tirastes parte dos bens que eu tinha, pegou tudo e pelo mundo foi sem direção. Nem mesmo um abraço em mim você deu. Me magoou, ferido o meu pobre coração. Meu filho, não me aborreço com mais nada. E na calçada me assentei e vou lhe esperar. Um dia, quem sabe lá Deus, você desista e pro teu velho pai então irá voltar. Não vale a pena ficar no mundo deixando um lugar vazio ali esperar. Volta correndo, teu pai te espera. Vai ter festa quando você voltar. Aleluia. Deus está falando com você agora, que deixou um lugar vazio e se afastou. Volta correndo, meu irmão, ainda é tempo. O Pai te espera com carinho e com amor. Não se incomode com os comentários que houverem. Se o teu irmão não entender o que Deus vai dizer, pois um anel e roupas limpas te esperam, e uma festa lá no céu os anjos vão fazer. Não vale a pena ficar no mundo deixando um lugar vazio ali esperar. Volta correndo, teu pai te espera. Vai ter festa quando você voltar. Vai ter festa quando você voltar. Vai ter festa quando você voltar. Amém. Mensagem muito especial ao coração do ouvinte, através das redes sociais e também da Rádio 87,9. Olha só, vai ter festa quando você voltar. É um momento de reflexão aí ao coração de cada um e também daqueles que estão distantes, não é? Essa mensagem, ela tem endereço. A mente, eu ouvi uma vez, pastor Jairo e pastor Gustavo, que ninguém foge da consciência. O seu amigo, ouvi até ontem de um obreiro da nossa igreja, ele falando de novo. Eu já tinha visto ele falar uma vez, que um amigo pode até falar alguma coisinha para te agradar, bater nas costas, mas a consciência e a consciência daqueles que conhecem a palavra de Deus, ela trabalha e ela não é amiguinha. Ela vai falar e ela está falando no coração de alguém, porque o Espírito Santo é poderoso. Está falando lá, volta depressa. Volta depressa, não dá mais tempo. Nós não temos muito mais tempo. Então é tempo de voltar aos cuidados do Pai. É um programa de cuidado. E é o cuidado pela palavra. O pastor Jair está ali, finalizou, não é, pastor Jair? Finalizamos, pastor. Os nomes. E o primeiro nome a ser sorteado, já que está aqui hoje, o irmão Gustavo já ministrou, pregou e louvou a Deus. Ele vai tirar, então, o primeiro nome que vai ser, no caso, o kit Natura Von, através da nossa irmã Érica, que tem acompanhado a programação, e quem quiser trabalhar com isso é só procurar nossa irmã ali na congregação. Então nós vamos ver o primeiro nome
Primeiro nome aqui é conhecida, pastor. Já mexe até com isso, viu? Olha aí. Irmã Lídia Craveiro. Olha que bênção. Parabéns, irmã Lídia. Esposa do irmão Maicon. Isso. Eles são futuros pregadores que estarão aqui conosco. Estamos só para marcar o dia com eles. Vamos vir ministrar. Irmã Lídia tem uma boa Deus. palavra, viu, pastor? Será Esses dias bênção para pregou nossas lá na vidas. igreja lá. Aliás, o nosso abraço à irmã Miraci, irmão Zequinha, né? O Juninho até se lembrou deles aqui. Eles são Isso, uma bênção pessoas também. muito carinhosas. O segundo, nós não vamos deixar o bolo pro Juninho tirar, porque senão ele vai tirar olha. Ele vai. O segundo prêmio vai ser o quê, pastor? O bolo Pode ser. é o bolo de chocolate, então. Ele passa para a barriga. Se ele ganhar, ele passa para a barriga. Então o bolo de chocolate, quem ganhou foi a irmã Rose Custódio. Olha, irmã Rose, A Rose parabéns. Custódio já ganhou mais de uma vez aqui, hein? Olha aí, Que bênção. abençoada com o bolo. Depois é só alinhar com a irmã ID. E o prêmio, a unha e o pé, não é? Assim que as manicures falam, é o trabalho da nossa irmã. Isso. Manicure e pedicure. Através da irmã Daiane. Apesar que o nome chique agora é meio designer. Olha aí, o O Juninho. Juninho tá por dentro das Tá. Eu conversou um produto, falou, não, sou meio designer. Eu falei, desculpa. As bênçãos aqui, Juninho, tem sido assim, óleo de carro, tem uma diversidade, Avon, Natura, coisa, né? unha. E a manicure e a pedicure, quem levou? Ah, esse aqui é querido nosso, que pastor Ademir de Brito. Com rapaz, certeza ele não vai ser o pastor Ademir que vai fazer, mas a irmã Gildete ou a irmã Priscila vai ficar muito feliz com o Olha prêmio aí, aqui, ó. parabéns, pastor Ademir, que Deus abençoe, vai direcionar a filha, a esposa, fica à vontade. É só nos procurar, depois entramos em contato. É uma alegria. Eu estou vendo aqui o Eucides Mendes, é o irmão Cidinho. Nós temos irmãos de outros ministérios nos acompanhando. Nosso abraço, nosso respeito, que Deus abençoe, assim como irmãos católicos e diversas congregações aqui da nossa cidade. É uma alegria. Nós vamos ouvir um trechinho, pastor Jairo, desse hino. Nós gostamos muito desse hino. Eu cuido de ti. Nós falamos de cuidado e nós sentimos o cuidado de Deus. E estaremos fazendo aquela oração. E aí, se você tem um filho, um familiar, alguém que está distanciado, que está longe dos cuidados de Deus ou precisa de algo especial, vai orar junto conosco. O programa ainda não terminou. Fique atento aí, essa oração pode mudar a história de alguém, não por causa de nós, mas por causa de quem ou a quem nós estamos nos direcionando, que é o nosso Deus. Então nós vamos ouvir um trechinho e aí você deixa o seu coração se alegrar na presença de Deus aí através do cuidado do Pai. Minha gratidão, pastor Jairo, pastor Amém, Gustavo, Juninho, por esse programa abençoado, programa Palavra Viva. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos neste momento com todos aqueles que estão conosco, situações que estão longe de nós, mas que está na mente, no coração, no pensamento dos Teus servos, dos ouvintes desta rádio, também da nossa cidade. Queremos agradecê-lo por este programa, por este momento, pela Tua palavra, pelo cuidado do Senhor, pelo Teu Espírito que mais uma vez nos direcionou, nos capacitou, Senhor, para chegarmos até o ouvido e o coração daqueles que precisavam ouvir esta mensagem e aqueles que ainda ouvirão. Te agradecemos por esta rádio, por esta difusora,
por este momento que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós não temos nada, Senhor, de nós mesmos. Nós somos limitados e falhos, mas nós cremos no poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós cremos no poder do Senhor de nos perdoar e nos fazer criaturas novas no Teu Evangelho e ainda, Senhor, permitir-nos a dádiva de entrarmos na despensa do Senhor e como dispenseiro neste momento, nós abençoarmos os lares, as famílias, a nossa cidade que precisa do Teu socorro. É o coração daquele que está enfermo, é o coração da família, é o coração daquele que está enlutado, como algumas famílias de nossa cidade, a família do ex-prefeito. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um, dando graça e sabedoria, abençoando o Senhor de uma forma especial por causa do tema deste programa que o Teu Espírito nos direcionou, para que possamos estar aos Teus cuidados, aqueles que se afastaram, Senhor, aqueles que têm familiares que estão distantes, ou mesmo aqueles que pensam em deixar a Tua casa, os Teus caminhos. Nós oramos nesta tarde, repreendendo todo o mal e pedindo a Ti, Senhor, que haja capacitação do céu, que o Senhor possa dar poder do alto, autoridade, audácia, Senhor, dar coragem para aqueles que precisam recomeçar, que eles possam reconstruir as suas vidas nos Teus caminhos, que os elos que foram quebrados possam ser reconstruídos, se não, Senhor, pela força do braço do homem, mas do Teu Espírito que é poderoso. Nós cremos na bênção sobre cada lar, cada família e pedimos, Senhor, de uma maneira especial, milagres nesse momento. Em nome de Jesus, eu ministro milagres, eu ministro curas pela palavra do Senhor, reconciliação, reconstrução. Senhor, esta alma que está aí pensativa, afastada dos Teus caminhos, que toda corrente, todo laço seja quebrado e que o Teu Espírito possa voltar a morar nesta casa e dar um banho com a Tua graça, colocar o anel, a reconstrução do compromisso, Senhor, e que haja festa no céu, para a glória e louvor do Teu nome. Nós encerramos esta programação, Te agradecendo por tudo, Senhor, e acreditados na bênção e no cuidado do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Descansa em mim, comece a sorrir. Deus abençoe, pastor Jairo. Deus abençoe, pastor Gustavo. Amém, pastor. Juninho. Amém, pastor. Juninho perguntaram se ele gosta de que bolo é de cenoura. Bolo de cenoura, acho que, falou. acho que tem um milagre. Eu tô feliz um aqui. bolo de cenoura chegando aí já para a vida do Juninho. Um abraço para o irmão Samuel, também do Juninho. Ele é querido aqui na rádio. E Deus vai permitir um momento de ele estar aqui conosco. Gabriel também, que eles trabalham juntos. Gabriel, que trabalha junto com ele. Evangelista Gabriel. Evangelista. O irmão Samuel está fazendo a obra ali em São Carlos, né? Está sendo abençoado e nós agradecemos a participação. Palavra Viva encerra para a glória do Senhor. Amém. Muitas vezes não consigo os Teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. 87,9. A Rádio da Cidade.